Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar então nossas aulas de ondulatória para acabar a física 2. Bom, na última aula acabamos o capítulo introdutório de ondulatória. Agora vamos começar então o capítulo de acústica e o último capítulo de ondulatória, que vai ser dividido em duas aulas. Bom, então, como sempre, né, as referências básicas é o livro de curso de Física Básica, o volume 2 do Moisés. Santos do dia, hoje é dia 18 de junho. Temos São Gregório Barbarigo, que viveu de 1625 a 1697. Santa Marinha da Bitínia, que nasceu em algum ponto do século VIII e morreu em 750. E Santos Marco e Marceliano, que nasceram em algum ponto do século III e morreram em 286. Bom, então, só uma breve introdução acústica. Para a gente começar a falar sobre o som, primeiro a gente tem que lembrar, né, da definição de onda, que a gente viu 2 aulas atrás, e que onda é qualquer sinal que você transmite de um ponto a outro no espaço, sem que haja necessariamente transporte direto de matéria, né? Bom, a onda sonora, a gente viu que ela é uma onda longitudinal, ou seja, a direção de propagação dela condiz com a direção da perturbação. E a onda sonora nada mais é do que quando você tem regiões de compressão e rarefação do ar, que quando você faz uma perturbação nessa região, essas regiões de compressão e rarefação vão se expandindo, né? Então, por exemplo, eu vou desenhar aqui. Imagina que eu tenho uma seringa em que eu pressiono o êmbolo. E aqui eu vou ter regiões que o ar vai estar mais rarefeito e regiões que ele vai estar mais comprimido. E por assim vai. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, então continuamos a parte que eu parei, né? Porque eu acabei cortando a aula, porque no primeiro dia que eu gravei eu acabei passando mal. Bom, então vamos começar então a introduzir a parte de acústica, que é o segundo capítulo de ondulatória do Moisés. Bom, para definir o som, lembrando que o som é uma onda longitudinal, ou seja, ela tem a direção de propagação, ela equivale à direção de perturbação. Se fosse, por exemplo, perpendicular à direção de perturbação da direção de propagação, seria uma onda, né, transversal, né? Lembrando da primeira aula. Bom, e o som depende de um meio para se propagar, no caso o ar, né? E com isso, né, nós temos que o som pode se propagar tanto no ar ou na água, e a velocidade do som, ela que é tabelada como 340 metros por segundo no ar, né? Ela altera-se, né, quando, por exemplo, o som muda para a água, e o som também pode se propagar em meios sólidos. Por exemplo, é uma das razões, se, por exemplo, a gente colocar o ouvido, encostar o ouvido no solo, na terra, a gente pode ouvir o som de uma certa distância de, por exemplo, o trote de cavalos, né? E em um experimento de Robert Boyle, em 1660, ele percebeu que ele mostrou que o som precisa de um meio para se propagar, porque quando ele tocou ele tocou uma campainha num ambiente a vácuo, que não tem atmosfera,
não produziu nenhum som, né? Então, ele mostrou, então, que o som é uma onda longitudinal. Uma onda mecânica, perdão. O som também, ele tem a velocidade dele, que é da ordem de 340 metros por segundo, é uma velocidade alta para padrões humanos, porém, para padrões de escala do universo, é uma velocidade baixa. Por exemplo, se você compara com a velocidade da luz, que é da ordem de 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, é uma velocidade muito baixa, né? Por exemplo, por isso que ocorre quando a gente ouve um relâmpago, a gente vê ele alguns milésimos de segundo antes de ouvir o som, né, do trovão. Então, e também existe o fenômeno que, como o som é uma onda, né, ele sofre reflexão, refração e vários fenômenos ondulatórios. E a reflexão do som, por exemplo, é o que explica o eco, já que o som bate num meio material e reflete, e a gente ouve o eco. E é também o que faz funcionar os sonares, né, dos submarinos. O submarino emite uma onda sonora, que vai bater no objeto e vai voltar. E como você tem a velocidade do som, você tem o tempo de propagação da onda de ida e de volta. E aí, com esse tempo, você calcula então a distância que o objeto está, um navio inimigo, uma mina marítima, etc. Bom, só que a gente também pode definir o som como ondas de compressão e rarefação do ar. Por exemplo, vou fazer um desenho aqui. Imagina que eu tenho um êmbolo, uma seringa, né? Um êmbolo aqui que está comprimindo o ar. Então, existem zonas que o ar é mais rarefeito e zonas que ele é mais comprimido, né? Bom, com isso, lembrando que, por exemplo, a atmosfera terrestre, ela não é a atmosfera é um fluido, né? Já que o fluido é tanto líquido quanto o gás, né? Só que a atmosfera terrestre ela não permite que tenha tensões tangenciais a ela. Então, por isso que a velocidade do som está associada às zonas de compressão e rarefação do ar, né? Então, por exemplo, vamos considerar que aqui, esse intervalo aqui, nós temos um certo deslocamento ΔX, e esse ar que está dentro ou fluido, né? Esse ar que está, ou gás que está dentro desse êmbolo, tem uma certa pressão e volume, seguindo as leis da termodinâmica, né? Bom, em 1816, Laplace provou que essas compressões e rarefações do ar no som ocorrem de maneira tão rápida que não dá tempo que a temperatura se uniformize no processo termodinâmico, né? Então, por isso, né, ele provou que esse processo ele é adiabático. Lembrando que é um processo adiabático, é um processo que não tem troca de calor por meio, ou seja, ΔQ é igual a zero. Podemos representar bom, então, voltando aqui ao nosso exemplo do êmbolo, temos então o deslocamento ΔX, podemos calcular então a velocidade do som dependendo do meio, né? Então, eu vou introduzir uma grandeza agora que chama de módulo de elasticidade volumétrica, representado pela letra B. Então, módulo
elasticidade volumétrica. Ou também, muitos representam por outra grandeza chamada K, que é igual a 1 sobre B, que é o módulo da compressibilidade volumétrica. Bom, então, esse B está associado, como ele é módulo da elasticidade volumétrica, ele está associado, então, a uma variação de pressão no ar, dividido por uma variação de volume, uma variação relativa de volume. Então, ΔV menos ΔV sobre V. Visto que a onda se propaga sempre com uma velocidade, lembrando a equação fundamental da onda, V igual a lambda F, nós temos o tempo de propagação é igual a Δx sobre V, ou Δx é igual a dt. Lembrando que a força pode ser definida como a pressão vezes a área, ou seja, uma força F' pode ser definida como uma pressão mais uma variação de pressão vezes a área. Logo, a força resultante, então, no nosso sistema aqui, vai ser, então, PA menos P mais ΔP vezes A. Logo, a força resultante de F2. Logo, a força resultante, então, é menos ΔP vezes A. Jogando essa forma das duas linhas aqui. Bom, lembrando também de outra grandeza que é a densidade, né? Densidade nada mais é que a massa, quanto mais massa tem um certo volume, né? O mesmo volume, mais denso o objeto é. Então, densidade é a razão da massa pelo volume, de modo então, que a gente pode representar aqui com a variação da massa é igual ao volume, né? Pode ser representado por área vezes um comprimento, né? E aqui no caso a gente está mostrando que é em x, né? O nosso referencial, né? Então, né, a variação da massa é igual a ρ vezes A Δx, né? Velocidade desse tempo, né? Então, ΔT. Aqui, né? Velocidade vetorial, né? Para diferenciar de volume, né? Então, lembrando que força resultante pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Temos então menos ΔP vezes A é igual a ρ A V ΔT, porque né, massa vezes aceleração, aqui é a variação da massa, né? Vezes a aceleração. Quarta área. Lembrando que a aceleração nada mais é a variação da velocidade com o tempo, né?
Então fica menos ΔP igual O V ΔV. Então, podemos então fazer, multiplicar por V aqui. Dessa forma, então, ficamos com menos ΔP é igual O menos ΔT V velocidade sobre ΔV é igual a O V ao quadrado. Só passei o ΔV dividindo, né? E multipliquei por V dos dois lados. Bom, com isso então, nós temos que menos ΔP sobre ΔV sobre V é igual a O V ao quadrado. No entanto, lembrando, né? ΔV sobre V é igual a Δx sobre AX, né? Que é, então, A vezes ΔV. Aqui é V de volume, né? Eu vou colocar um V maior. Toda vez que V for de velocidade, tem um sinalzinho de vetor, né? Então, V ΔT por A V ΔT. Corta o tempo, corta a área, de modo então que a gente acabou de fazer uma equivalência entre a variação do volume sobre volume com a variação da velocidade com a velocidade. Forma importantíssima. Bom, se a gente consegue fazer essa equivalência, então é só a gente trocar esse variação de velocidade por variação de volume, né? Com isso, então a gente tem, finalmente, menos ΔP sobre ΔVzão sobre Vzão é igual a ρ V ao quadrado. Então, isso aqui, né, a gente definiu como o módulo de elasticidade volumétrica, então V é igual a ρ V ao quadrado, ou seja, V ao quadrado é igual a V sobre ρ, logo V é igual a raiz de B sobre ρ. Essa aqui, então, é a fórmula da velocidade do som, dependendo da densidade e do módulo de elasticidade volumétrica. Bom, na última aula, né, falamos de interferência. No entanto, a gente acabou usando as fórmulas mais simples de interferência. Então, nessa aula, eu vou dar uma detalhada melhor. Então, agora vamos falar então sobre interferência no caso de ondas sonoras. Interferência
de ondas sonoras. Quando duas ou mais fontes produzem um determinado som, há superposição no meio, então, há posições no meio que pode ocorrer interferência. Então, imagine que eu tenho uma fonte aqui F1 e outra aqui F2 e vão produzir ondas sonoras. Lembrando que onda sonora é tridimensional, aqui eu estou só planificando, né? Então, né, se a gente pegar, por exemplo, um ponto P aqui e outro ponto B, entre duas frentes de ondas da fonte 2, né? Então, vou colocar aqui um ponto B, que está aqui, né? Eu tenho uma certa distância de F1 até esse ponto, que eu vou chamar de X1, e tenho a distância de F2 até esse ponto, que eu vou chamar de X2. Se as fontes estiverem em fase, ou seja, a vibração igual, a gente tem o caso em que as ondas vão ser dessa seguinte maneira. Ou seja, x1 é igual perdão, não precisa fazer essa análise agora. No ponto P, nós temos a fase de 1 é igual a K x1 menos ômega t, e a fase de 2 é igual a K x2 menos ômega t. A diferença de fase, então, é igual ao módulo de F2 menos F1. Né? Módulo, então, é igual a Kx1 menos ômega t menos Kx2 mais ômega t. Ou seja, corta ômega t, fica então K delta x. Né? Lembrando que K é igual a 2π sobre lambda. K é o número de onda, né? Vezes delta x. Só por desencargo de consciência, alguns livros utilizam a notação que a diferença de fase é 2π vezes C. Esse C nada mais é que números inteiros, né? Então, 0, 1, 2, 3, etc. Se for números inteiros para esse C, a interferência é construtiva. Se o C for números racionais, 1,5, 2,5, etc., ela é destrutiva. Já em fontes em oposição de fase, é o oposto. Então, considera
Aqui eu só esqueci de falar, né? No caso de fontes em fase, vamos supor que o x1 é 8 lambda e o x2, né, é 9 lambda, né? Já se as fontes estiverem em uma posição de fase, exemplo, x1 é igual a 16 lambda sobre 2, x2 é igual a 18 lambda sobre 2, que não deixa de ser 8 e 9, né? Mas é só uma forma diferente de representar, né? Então, a variação da fase vai ser 2π delta x sobre lambda sobre 2. Ou seja, 2π sobre lambda sobre 2 vezes 4 lambda sobre 2. No ponto B, nós temos então x1 é igual a 16 lambda sobre 2 e x2 é igual a 15 lambda sobre 2. Logo, a variação em x, né, é simplesmente lambda sobre 2. Né? Com isso, a variação de fase vai ser, para ondas em posição de fase, n 2π. Se n for par, nós temos interferência construtiva se n for ímpar, interferência destrutiva. Bom, com isso então, fechamos a parte de interferência em solenoulatória. No livro tem mais casos, né, de ondas tridimensionais, ondas esféricas, mas eu não vou falar aqui porque é muito complexo para nível Física 2 e eu também não vi na graduação, então não vou falar com detalhes. Não posso falar com detalhes. Né? Mas isso aí vai ter um capítulo inteiro só de interferência e difração na Física 4, que a gente vai voltar a ver essas coisas. Bom, então agora vamos voltar a outro conceito que eu não tinha falado no capítulo anterior, porque eu preferi falar nisso. Esse capítulo fala com mais detalhes e tem a mesma demonstração que eu aprendi na faculdade, então, que é o conceito de intensidade sonora. Já adiantando um pouco, para a gente classificar um som, a gente pode fazer de 3 formas diferentes, que é pela intensidade, pela altura, pelo timbre do som. Então, a intensidade ela está associada com a amplitude. A intensidade do som nada mais é que, por exemplo, uma onda ela transporta informação, um sinal de um meio para o outro, de um ponto ao outro no espaço, sem necessariamente precisar de um meio material para se propagar. Só que a onda também transporta energia de um ponto ao outro. E essa energia, ela, por assim dizer, ela atravessa uma seção, né, transversal, uma área. Vamos supor que seja a área de um cilindro, né? Que ela vai atravessar, né, uma certa área. Então, a intensidade nada mais é que a quantidade de energia que atravessa uma certa área em determinado intervalo de tempo. Ou seja, o que é energia por tempo mesmo?
Lembrando de mecânica, energia por tempo é potência, mede em watt, né? Então, intensidade nada mais é que uma potência de ondas sonoras, para assim dizer, ou qualquer tipo de onda, sobre uma dada área. Então, lembrando, intensidade é potência sobre área. No caso, por exemplo, vamos pegar uma onda sonora que é tridimensional, um ponto no espaço emite ondas sonoras em todas as direções, e a frente de onda da onda sonora, se ela é tridimensional, ela seria como se fosse uma casca esférica, né? A superfície de uma esfera. E lembrando então que a área da superfície da esfera é, quem lembra das aulas de matemática, 4πr². Lembrando, né, que potência é energia sobre o tempo. O transporte de energia, então, a gente pode definir por dk é igual a energia cinética, né, só que infinitesimal, dm sobre 2, velocidade de oscilação da onda, que ele chama aqui de Vs, ao quadrado. Então, Vs é igual a variação da posição S em relação ao tempo, de forma diferencial, que é igual, né, lembrando da equação de movimento oscilatório, menos ômega, S máximo, também chamado de amplitude, ou amplitude de deslocamento, seno de kx menos ômega t. Lembrando que massa pode ser escrita por meio da densidade, né? Então, dm é igual a ρ, só que ao invés de considerar dv de volume, já vou fazer direto a dx, né? Já que o volume, né, é a área por um comprimento. Então, jogando essa fórmula aqui nessa aqui, nós temos então que dk é igual a meio de ρ a dx vezes a velocidade, né? Velocidade ao quadrado, é só eu levar tudo isso aqui ao quadrado. Então fica menos ômega, amplitude máxima, né? Ao quadrado, vezes seno ao quadrado de kx menos ômega t. Bom, a gente quer achar, né, a energia pelo tempo. Então a gente vai introduzir um diferencial de tempo aqui na energia cinética, né? Então, se eu estou introduzindo um diferencial de tempo aqui, eu tenho que introduzir também do outro lado, né? Então, meio de ρ a dx dt ômega ao quadrado menos o elevado ao quadrado fica mais, S máximo ao quadrado, seno ao quadrado, kx menos ômega t. Então, dx dt nada mais é que a velocidade, né? Então, vai ficar dk dt é igual a meio de ρ, área, velocidade, vezes ômega ao quadrado, S máximo ao quadrado, etc. Aqui entra um truque que, bom, lembrando que, né, a gente quer saber, né, a intensidade média, né? Então, dk sobre dt médio. Quer dizer, a gente quer saber a potência média, por assim dizer. Então,
A gente quer saber a média, lembrando qual é o valor médio da função seno. Se a função seno vai de 1 a menos 1, o valor médio dela é 0. Só que no caso é seno ao quadrado. Então, se é seno ao quadrado, ela não tem valor negativo. Então, ela vai de 0 a 1. Qual é o valor médio de 0 a 1? É meio. Então, isso aqui, então, o valor médio é meio. Então, fica meio com meio, 1/4. Rho A V ômega ao quadrado, S ao quadrado máximo. Bom, então a gente já tem a potência média. Potência média é igual a dk dt médio. Que é igual a 2 dk dt. Com isso, a intensidade, então, é 2 vezes dk dt médio sobre a área. Logo, então, 2 vezes isso aqui, 1/4 vezes 2 fica meio. É só, então, temos que a intensidade é igual a meio de Rho V ômega ao quadrado e amplitude ao quadrado. Bom, definindo então intensidade, agora a gente pode definir a próxima grandeza, que também não tem uma demonstração em si, é só apresentar a fórmula e o conceito, que também é a grandeza que a gente vê no ensino médio, que é o famoso nível sonoro. Então, próxima grandeza, nível sonoro. Bom, lembrando que o som está associado a uma frequência, já que é uma onda, e a frequência que é audível para o ser humano é da ordem de 20 Hz a 20 kHz, né? Ou seja, abaixo de 20 Hz o ser humano não ouve, que é o limiar de audibilidade, né? E acima de 20 kHz é o chamado limiar de dor, né? Que começa a gerar dor para o ouvido humano e pode, inclusive, causar surdez, né? Então, no ouvido humano, a amplitude de deslocamento varia. Vou simplificar aqui. Varia da ordem de 10 a menos 5 metros para 10 a menos 11. Com isso, nós temos que a intensidade sonora do som é proporcional ao quadrado do deslocamento. Desse modo, 10 a menos 5 sobre 10 a menos 11 é igual a 10 a 6. Que então, elevando a quadrado, é igual a 10 a 12. Só que o nível sonoro é uma grandeza que ela é logarítmica. Então, lembrando, y igual log de x. Se eu faço, então, y' é igual
log de 10x é igual a log de 10 mais log de x, né? Porque a multiplicação, né? Logaritmo da multiplicação é igual à soma dos logaritmos. Logo, y' é igual a 1, log de 10, né? 1, né? Porque log tem base 10, é 1 mais y. Logo, com isso, então, nós podemos definir um nível sonoro, que é representado pela letra beta, que é igual a 10, vezes log da intensidade sobre a intensidade do limiar de utilidade, né? Então, I0 é o limiar da audição que é sempre, né, 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E I, então, é a intensidade que a gente vai calcular, né, analisar o nosso som, né? Só que, então, né, o limiar da dor, né, que é a intensidade máxima, que o ser humano, acima dela, começa a sentir dor, é, então, definido como intensidade máxima, que é 1 watt por metro quadrado. Só para vocês terem um parâmetro de comparação, o ar, a temperaturas ordinárias, né? O ar, temperaturas ordinárias, tem uma densidade mais ou menos 1,3 quilos por metro cúbico. Tem uma velocidade da ordem de 1,1 vezes 10 a menos 11, né? Perdão, tem um comprimento de onda da ordem de 10 a menos 11 metros, que é mais ou menos 0,1 angstroms. Lembrando que angstroms é a unidade de medida de comprimento, de distância na escala interatômica, ou seja, 0,1 angstroms é menor do que o diâmetro atômico, né? Então, isso aqui é o poder da audição humana, né? Que consegue então captar ondas de diâmetro menor até que a distância interatômica. Só para terminar então, né? Quem formulou o conceito de nível sonoro foi formulado mais ou menos na década de 1910, 1920. Lembrando, né, que Alexander Graham Bell inventou o telefone, né? Inclusive mantinha conversa frequente com Dom Pedro II. Só que ele não inventou o conceito de nível sonoro, para assim dizer, que atribuíram a ele, né, tanto que a unidade de nível sonoro é chamada de Bell, né, 1B, só que a gente costuma usar, né, a ordem, né, de 10 a menos 1, que é o decibel, né.
Então, com isso, então, acabamos o conceito de nível sonoro e praticamente todas as demonstrações da nossa aula. Agora, o resto da aula vai ser puramente teórica, mas muito importante. Bom, então agora eu vou dar uma breve introdução na parte mais teórica de acústica, que é uma parte bem legal, só que é um pouco complexo os conceitos e a minha graduação não vi com detalhes essa parte de acústica, que é a parte de falar de intensidade, altura, timbre, escalas musicais, etc. Então, é possível que eu não fale com tanto detalhe como está no livro, de maneira certinha, mas eu vou dar uma boa introdução. Então, a gente pode classificar um som de basicamente 3 maneiras, né? A gente pode classificar ele pela sua intensidade, que tem a ver com a amplitude, que a gente já definiu, né? Com a grandeza. A gente pode classificar ele como pela altura, que tem a ver com a frequência, e pelo timbre. O timbre não tem uma grandeza associada diretamente, mas ele tem a ver, depois eu vou explicar melhor, mas ele tem a ver com a forma da onda, por assim dizer. Então, por exemplo, 2 sons com intensidade e altura iguais, como é que você difere ele? Você difere pelo timbre. Então, por exemplo, você tem um clarinete, um piano, uma harpa, que tocam a mesma nota Lá, com a mesma intensidade e frequência. Como é que você distingue? Se você analisar o formato de cada onda, ela vai ter a mesma frequência, a mesma altura, mesma intensidade, a mesma altura, mas vai ter timbre diferente. Então, o formato da onda vai ser diferente. Ela vai ter mais harmônicos, por assim dizer. Ela vai ser dependendo do instrumento musical, vai ser uma onda mais bonita, mais bem harmonizada, né? Bom, então, intensidade define pela amplitude, né? Um som mais alto é o que tem mais amplitude, por assim dizer, mais intenso. Um som mais intenso quanto maior a amplitude. A altura do som está relacionada à frequência, então sons mais graves, mais agudos, por assim dizer, eles têm uma frequência maior. E sons mais graves, uma frequência menor. Quem estudou isso, né, foi Robert Hooke, em 1681, quando ele pegou um cartão, por assim dizer, um cartão perfurado, colocou numa roda dentada, uma engrenagem que rodava com uma velocidade alta, né? E aí ele começou, então, pegou o cartão, colocou na roda dentada, começou a fazer um som, né, do contato, do atrito, e ele percebeu que quanto mais rápido era a rotação da roda, mais agudo era o som. Então ele provou que o som agudo está relacionado com a maior frequência, né? Bom, por exemplo, eu tenho minha gaita aqui, né, da harmônica. Eu comprei só para tocar aquele tema do Era Uma Vez no Oeste, que se, por exemplo, na parte mais esquerda dela, o som é mais grave, e na parte mais à direita ela é mais aguda. Então, se eu tocar para aqui,
sai mais grave, e se eu tocar na outra extremidade, sai bem mais agudo. Então, aqui está a aplicação, né? Quando a gente tem as escalas musicais, né? As escalas musicais, elas estão associadas, né, à altura, né? Então, elas estão relacionadas à frequência, né? Aqui eu vou colocar imagens para ficar mais fácil de enxergar, mas quando a gente tem, então, cada nota musical, para assim dizer, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ela está associada a uma certa frequência, né? Então, só que a gente tem nas escalas musicais o que a gente chama de intervalos. Então, por exemplo, dois sons, a gente tem um intervalo da oitava, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui a frequência 2, que é 2 vezes a frequência 1, né? De uma nota, né? A gente chama isso de uma oitava. Dois sons são percebidos com a mesma nota, só que em alturas diferentes, né? Então, se eu tenho vamos ver se eu lembro. Eu acho que Dó, se eu não me engano, é aqui, né? Se eu tenho um Dó menor e uma oitava acima, né? Seria um Dó. Uma escala acima, né? Então, tô bom ainda lembrar disso. Então, né, a gente classifica a divisão da escala musical pela razão de frequências, né? Então, por exemplo, se eu tenho a frequência 2 para 3, quer dizer que a razão de frequências é 3/2, que a gente chama de uma quinta. Por exemplo, né, de Dó a Sol. Então, por exemplo, vamos considerar que se eu tenho a frequência F1, que é a nota Dó, eu tenho F2 é igual a 2F1. Isso aqui nada mais é que o Dó uma escala acima. Então, isso aqui é o Dó uma escala acima. Se eu tenho, por exemplo, F3 é igual a 3 vezes F1, eu tenho um Sol, uma escala acima. E se eu tenho F5 é igual a 5F1, eu tenho um Mi, duas escalas acima. Bom, pode definir também certas razões, né, consecutivas. Por exemplo, se eu tenho a nota Dó, Mi, Sol seguidas, a razão vai ser 4 para 5 para 6, que é o que a gente chama na música de acorde perfeito maior.
nós podemos definir também... só lembrando, né? Quem começou a estudar escalas musicais foi bem antigamente, né? Começou com Pitágoras no século VI a.C., em que ele percebeu que se você pegasse uma corda, que a corda, né, pode produzir uma onda em corda, né, que tem um certo harmônico, que quanto mais aumenta a frequência, né, você balança a corda, mais harmônicos vai produzir. A gente vai ver isso na próxima aula, que a gente vai falar de tubos sonoros e ondas em corda. E ele percebeu que se cortasse o comprimento da corda pela metade, o som produzido seria equivalente a 1/8 acima, né? E então, né, tem um outro conceito que é o de consonância e o de dissonância, né? Quando tocamos simultaneamente, por exemplo, vou colocar aqui, consonância. Então a gente toca, por exemplo, simultaneamente, Dó 1, Mi 1 e Sol 1. Ou seja, Dó na primeira escala, Mi na primeira escala, Sol na primeira escala. A gente vai ver que esses sons têm uma certa harmonia e com isso, né, eles têm uma certa consonância, que a gente chama, que está relacionado à geração de harmônicos quando a nota é produzida. Agora, se eles não têm harmonia, a gente chama de dissonância, né? Que é quando tem, por exemplo, batimentos que sons que têm batimentos entre si sobre harmônicos, né? Então, dissonância são quando você tem sons que têm batimentos entre si e seus harmônicos. Lembrando, o que é um batimento? Batimento é quando você tem dois sons de frequência muito próxima da outra, né? Então, quem estudou isso foi o Helmholtz na sua obra Sensações de Tons, de 1875, né? Que estudou esse conceito de consonância e dissonância, né? E para terminar, né? Para terminar não, eu tenho uma parte. Por exemplo, se a gente considerar essas escalas musicais, elas não correspondem exatamente o que é na realidade. Então, por exemplo, se eu pegar um piano e começar a tocar uma sinfonia, eu posso ter que adaptar a altura que eu vou tocar nas notas para produzir a nota que eu quero atingir. Então, com isso, né, para evitar essas falsas emoções que o ouvido humano pode ter, quem corrigiu essa escala musical foi o famoso compositor, né, alemão, pietista, Johann Sebastian Bach, no século XVIII, que ele criou o intervalo dos semitons temperados na sua obra O Cravo Bem Temperado, que ele divide então o intervalo da oitava entre 12 semitons temperados, né? Bom, com isso, a grandeza que falta de definir então é o timbre, né? O timbre é o seguinte: o timbre é uma propriedade que está associada à forma, por assim dizer, da onda, a coloração do som, por assim dizer, entre aspas, né? Então, se eu tenho dois sons de mesma frequência e intensidade, como é que eu difiro eles? Eu difiro eles pelo timbre, pela forma da onda. Aqui não tem jeito, eu vou ter que colocar uma imagem de fundo para você enxergar melhor. Então, vamos supor que um clarinete, um piano, um oboé, uma guitarra, uma harpa toquem a mesma nota, a mesma frequência, a mesma intensidade, toquem a mesma nota sol. Como é que eu difiro por isso? Eu jogo lá no programa, por exemplo, um programa de computador que vai analisar a nota, a onda gerada, então vai diferir pelo timbre, né?
quanto mais complexa for uma onda, para se dizer, mais harmoniosa ela é. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma onda assim, e eu tenho uma onda que é assim. Essa onda é muito mais complexa, né? Então, para produzir uma onda dessa, lembrando das aulas da aula passada que eu falei sobre série de Fourier, para eu gerar uma onda dessa, eu tenho que acrescentar harmônicos, né, de intensidades diferentes, e com isso, então, a onda resultante será formada, né? Então, lembrando que a série de Fourier tem uma soma infinita de senos e cossenos, porque o que define um som é a periodicidade, né? Ela pode ser uma periodicidade mais simples, mais bonita de se ver, ou uma periodicidade mais complexa, mas os dois têm uma periodicidade, eles têm um padrão que se repetem infinitamente. Então, né, a série de Fourier tem um coeficiente, que é um coeficiente Pn, que eu vou colocar as fórmulas aqui, porque eu já falei isso nas aulas passadas. E então o timbre ele estaria associado ao coeficiente Pn da série de Fourier, né? Então, se eu pegar, por exemplo, um clarinete, acho que nem existe mais isso, faz muito tempo que eu não uso esse termo, né? Se eu pegar um clarinete, ele tem preferência, por assim dizer, em tocar notas ímpares do que notas pares, vamos dizer. Então, essa parte de acústica é muito bonita, embora eu acabei não falando com tantos detalhes, porque eu não tenho tanta propriedade para falar com detalhes como está no livro e como pode, inclusive, aprofundar, porque na minha formação eu não vi essa parte, ou ouvi muito correndo, mas então decidi falar dessa parte, porque é uma parte muito legal e interessante. E então, com isso, acabamos nossa aula. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.